Mas até essa idade sofri E bastante. como que foi o seu psicológico, assim? Você chegou a criar revolta da sua mãe? Você conseguiu equilibrar isso? Porque 9 anos você já tinha que cuidar da sua mãe e cuidar da casa. Volta, vai morar com uma tia, depois com a outra tia. Sim. Apanha, depois com 13 anos volta com a mãe. Como que você equilibrou esse teu emocional? Você sente que isso trouxe peso para sua juventude, para tua quando você se tornou adulta? Dani, bastante, né? Aí eu voltei a morar com a minha mãe e me relacionei muito cedo, né? Porque procurava carinho, amor, né, em outras pessoas. Então eu fui mãe muito cedo. O Pedro eu tive com 15 anos, sabe? Então, assim, e até ele pegar uma certa idade, tudo que a minha tia fazia comigo, eu achava que eu tinha que fazer com ele, sabe? Então, assim, no O começo ele reflexo, né? também sofreu bastante, sabe, em relação a isso. A questão da minha mãe, eu senti muita falta dela, ela fez muita falta para mim, mas a gente conseguiu ajeitar tudo isso, a resolver tem pouco tempo, sabe? Eu voltei a morar com ela, a gente se dá muito bem, né? Ela criou o Pedro até uma certa idade, depois eu conheci o meu esposo e a gente casou, ele assumiu o Pedro, né, até então. E eu com a minha mãe, a gente veio resolver isso tem pouco tempo, Olha. né? Eu senti essa necessidade muito grande de resolver isso com ela. E Deus me deu uma oportunidade antes de vir uma notícia muito grande pra gente, sabe? Ela ia viajar para Aparecida do Norte e eu necessitava conversar com ela, liberar esse perdão, sabe? Que isso me comia Te por dentro sufocava. demais. E aí, fazendo a unha dela, ela prestes para viajar, eu falei para ela que eu precisava perdoar ela pelo nosso passado, sabe? E conversamos, resolvemos, né? E aí veio uma notícia não muito agradável. Agora ela tá melhor, tá passando pelo tratamento. Mas no começo eu entendi o porquê eu precisava liberar o perdão, sabe? O porquê Deus tinha pressa naquilo. E hoje não tenho mais mágoa, não, né? Porque a gente libera o perdão, a gente se libera. A Sim. gente vive em Deixa eu paz. perguntar para você, pra gente, para as pessoas também entenderem melhor. Você teve a sua infância sabotada e a sua adolescência sabotada. Foi mãe ali da adolescência para a juventude, com 15 anos, você ainda era uma adolescente. Ou seja, tua infância e tua adolescência foi totalmente sabotada. É, como que você passa isso hoje para os teus filhos? Como foi quando você se casou com o seu esposo? Você ainda tinha muitos traumas, né? Como você conseguiu se libertar disso aí? Até me chama atenção em relação à sua mãe, que, né, pouco tempo agora que vocês conseguiram resolver, ou seja, quantos anos, né, foi empurrado com a barriga com mágoas, dores e traumas. O que que você acha que mais assim apertou para você a ponto de talvez se você tivesse resolvido antes, você não tivesse passado por isso? Olha, o meu esposo, ele ajudou, ele foi assim fundamental, né? Ele é um homem muito paciente, muito calmo, é baiano, né? Então deitou na rede e ficou. E ele sempre ficou do meu lado. Então ele dizia para mim no meu tempo, né? Quando eu perdoei a minha tia pelo ocorrido, a minha mãe ficou bastante chateada, né? Porque ela não aceitou, né? De eu liberar o perdão para minha tia. E eu tive, assim, necessidade várias vezes de conversar com a minha mãe sobre isso. Mas eu nunca tinha coragem, né? Eu tinha medo, né? Do que ela ia pensar, como seria a reação dela, se ela ia acreditar ou não. Até porque vocês não tinham essa conexão, né? Sim, ela sempre trabalhando, sempre, né? Vinha para casa e aí só dormia. Então, assim, nossa, influenciou muito dentro do meu lar, sabe? Bastante. Eu olhava assim e eu dizia, né? Eu tô carregando o passado de alguém para o futuro dos meus filhos. Então, assim, toda vez que eu tinha essa vontade de falar com ela, alguma coisa vinha e me apertava de um jeito e eu acabava não tendo coragem de conversar. Isso influenciou muito, porque eu cobrava do Pedro,
né? Eu olhava para, não, se eu pude, se eu passei, eu aguentei, ele também aguenta, né? Também pode passar, consegue sustentar, ali carregar uma casa, fazer as coisas. Então eu cobrei muito dele, né? Hoje ele tem 12 anos e não parece ter 12, Parece ser bem mais maduro que... né? Todos veem, elogiam porque onde ele tá, ele é prestativo. Se tem mais crianças, ele ajuda a cuidar, ele, sabe? Ele tá sempre no meio, ele faz de um tudo. Então, assim, Quando você teve, é Pedro, né? uhum, Quando o Pedro nasceu, como que foi a tua reação como mãe? Você sentiu que você queria reproduzir aquilo que você passou da sua mãe? Ou seja, também deixar o Pedro com alguém? Ou veio aquele espírito super protetor, né? De falar, não, aquilo que eu não tive eu quero e ninguém toca, sim. ninguém vem. Como que foi essa tua reação? Quando eu tive o Pedro, eu morava com a minha mãe, só que também não foi por muito tempo. Aí logo ela já foi embora, alugou uma outra casa e deixou eu no terreno do meu avô. E eu comecei a depender do pai do Pedro. E aí sempre quando eu precisava, tinha que correr atrás dele, pedir alguma coisa para ele, e ele nunca podia. E aí eu vi que não era aquilo que eu queria, né? E aí eu fiz de um tudo para dar do bom e do melhor pro Pedro. Então ele teve, né? Eu cobrei bastante coisa dele, mas ele teve, ele tem de tudo, do bom e do melhor. O que eu não pude ter, o que eu não tive, eu faço por ele, sabe? Então, eu cobrava bastante, mas ele sempre teve, né, tudo que ele pedia.